sempre trabalhou e no princípio foi sangue e no fim será o sangue. Então ele está aplicando, dizendo assim, ó: e aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quanto eu feri a terra do Egito. Você pode ver que precisou eles tomar uma decisão, precisou eles tomar uma posição, e precisou eles ter uma convicção de quem é Deus. Porque para você passar o sangue sobre o umbrais da porta, você teria que ter uma convicção daquilo. E hoje você pode dizer assim: eu tenho convicção do Espírito Santo? Tem convicção mesmo? O Espírito Santo é real em sua vida? Porque isso nos faz muitas coisas sermos diferentes das outras pessoas quando o Espírito Santo está em sua vida. Uma é a questão da revelação, uma é a questão do entendimento da palavra, e a palavra se torna mais clara a você. E isso lá, essa convicção salvou famílias, salvou vidas, e realmente provou que o Deus estava com os seus filhos, os guardando, os protegendo, mesmo em tempos difíceis. Você deve entender que eles estavam numa escravidão, estavam sofrendo, lutando, e ali eram tempos difíceis, mas Deus se lembrou deles. E hoje seria a mesma coisa. Vivemos tempos difíceis, mas não difícil de se alimentar, não difícil de se vestir. Hoje, aonde estamos, na nossa região, a gente tem muita facilidade, estamos muito mais tranquilos. Em outras regiões, eu acredito que talvez no Brasil, em outros lugares, talvez tenha grandes dificuldades e grandes lutas por necessidades básicas. Mas no sul, nosso povo, ele não tem tanto isso. É como querer dizer, lá nos Estados Unidos, eles têm outras necessidades, mas não as básicas. E isso ajuda para nós, era para ajudar, né? Era para nós estar mais fortificados, mais fortes, mais exuberantes, mais conhecedor da palavra, mais entregar as nossas vidas a essa palavra. Mas parece que isso não é bem assim. Por que isso? Você tem se identificado mesmo com a palavra de Deus? Eu quero ler umas escrituras que eu li também em Itajaí, para a gente colocar algumas coisas, alguns pensamentos, por que acontece isso. Em Timóteo, se você quiser abrir, 2 Timóteo, no capítulo 3, vamos ler para você entender. Isso nos vai ajudar a poder entender o que acontece com o homem. Porque existe o homem natural, existe um homem espiritual. E isso são coisas muito diferentes. E eu não posso dizer assim, eu apontar para você assim, você vai ser um homem espiritual, você vai ser uma mulher espiritual. Eu posso dizer assim, não, aquele ali é um homem carnal, aquilo ali. Isso é uma questão, negócio de Deus. E você começa a ver Paulo falando algumas coisas interessantes. Ele fala assim, sabe? Porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Agora, que tipo de trabalho é esse que ele está falando? Será que é um trabalho natural, que você sai ali, trabalha, e daí ganha muito pouco, daí tem que trabalhar, e viver a vida toda a vida trabalhando para ganhar um pequeno salário, para só se alimentar e não ter nem condições das roupas? Não é isso. O tempo trabalhoso que Paulo está falando é a condição humana, é a condição dos homens, é a condição das pessoas como estão vivendo. Porque era para nós ser o povo mais feliz que tem e mais abençoado no sentido natural. Vivemos no celeiro do mundo, que é o Brasil, você sabe que é muito bem, é o celeiro do mundo.
Vivemos num lugar que não falta água. Falta água. Você tem água em todos os cantos. Debaixo da nossa terra aqui em Santa Catarina existe um lugar que tem água abundante. E o que acontece conosco muitas vezes? E Paulo, ele está querendo mostrar que tempo trabalhoso é esse. Ele vai dizer assim, ó, porque haverá homens amantes de si mesmo. Homens amantes de si mesmo. Então você pensa assim, que tipo de homem é esse que ama a si mesmo? Um homem que todas as coisas têm que estar centralizadas ao redor dele. Pessoas as coisas que têm que estar centralizadas ao redor dele. Ele tem um orgulho próprio. E o que acontece isso? Deus trabalha? Tempos trabalhosos. Porque o evangelho vai sendo falado, pregado, para as pessoas mudarem, mas ela está centralizada a ela. Eu sei, não precisa dizer, eu entendo, eu compreendo. Essas são as expressões que talvez esse homem que realmente é amante de si. E ele vai dizer assim, ó, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemador, desobediente a pai e mãe, ingrato e profano. Daí você vai dizer assim, irmão Arantes, esse tipo de homem, eu sei onde que está, lá no mundo. Daí você se depara com uma coisa incrível que a gente vai ver lá no versículo 5. Paulo está falando para a igreja. Paulo está dizendo para nós. Paulo está falando para a igreja. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está pregando o evangelho, os homens estão pregando o evangelho, eles estão escutando o evangelho, mas parece que não reagem. O irmão Branda chega a dar um exemplo, né? Ele fala assim, ó, quando você bota água sobre as penas de um pato, você nunca vai molhar o pato, porque escorre. E ele vai colocar outros pontos para você entender. Ele fala assim, ó, sem afeto natural. Aqui já está entrando uma questão de família. Sem afeto, família. Pode você pensar que é a sua família, como você pode colocar como a família de Cristo, como a família que estamos aqui reunidos, é uma família, e analisar isso. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons. Então, além de tudo, esses homens sabem que aquela pessoa é boa, aquela irmã é boa, mas eles não têm preocupação com nada disso. Eles vão falar coisas, vão falar um monte de coisas, porque eles não têm nenhum temor. Já pensou isso? Você lembra que a gente pregou um culto falando sobre que o homem não controla a língua, né? Quem pode controlar é só o Espírito Santo quando está em você. Então, o que Paulo está batendo de novo e falando, mandando essa carta a Timóteo, é firmando de novo as coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Não é fora. A gente vai chegar um pouquinho mais na frente. Ele diz assim, ó, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus. Deve dizer assim, meu Deus, que tipo de gente é essa? Você pode olhar para mim e dizer assim, que tipo de gente é essa, irmão Arantes? Eu vou botar assim a expressão para você entender. São os que dizem ser cristãos. Agora vamos ler o que Paulo, se não está afirmando isso para nós, dentro da igreja. Ele fala assim, ó, no verso 5, tem aparência de piedade. Aparência. Você já pensou se é aparência de piedade? É a mesma coisa que eu falo assim, ó, tem aparência de um cristão. Paulo está afirmando esse pensamento, dizendo assim, ó, tem aparência de piedade, tem aparência de Cristo. Você olha para ele, aparenta ser Cristo, aparenta ter uma presença de Cristo nele, mas nega a eficácia da palavra.
Negar a eficácia da palavra é uma coisa importante você saber. Você sabe que a palavra diz isso e você não cumpre a palavra. E isso é negar a palavra. Vou dar um exemplo muito claro para você entender. É mais fácil você entender isso por ter mais clareza. A palavra diz a mulheres não cortar o cabelo. Ela corta o cabelo, ela nega a palavra. Sua oração não sobe ao teto. Ela não passa de um teto. É duro para as mulheres? É. Isso é cumprimento de escritura. É o irmão Arante que ditou a lei? Não. O irmão Branda que falou isso? Ele falou, mas ele que fez essa lei? Não. Está dentro da escritura. Dentro da escritura. Tem tantas coisas dentro da escritura, se a gente for colocar, que a gente vai ficar até meio assustado com isso. Duas coisas importantes, só para você também. Vou colocar só aqui, mas um dia eu quero falar sobre esse assunto, sobre questão de dízimo, mas questão de finança. Eu quero aplicar dízimo em cima de finança, para você entender. Você quer ser abençoado? Nem vou tocar nesse assunto agora, mas eu quero dizer, existe finança e existe dízimo. Nunca você vai ser abençoado se você não é um dizimista. É coisa difícil dizer, mas é a coisa mais certa. Eu nunca vi uma pessoa que é dizimista, que ama isso, ele não ser próspero. Ele vai prosperar. Deus vai guardar isso. Mas é uma questão de você entender o assunto. Porque esse assunto não é colocado forçado dentro da igreja. Esqueça essa questão que eu estou falando para você. Nunca vai ser forçado. Você não é um cristão para ser forçado. Porque se você é forçado e faz alguma coisa forçada, você ainda não entendeu nada ainda. Nada sobre Cristo. Então, um dia eu vou falar sobre finança para você entender como isso é importante para você entender. Mas aqui, vamos lá um pouquinho à frente. Ele vai dizer assim, porque destes números são os que se introduzem pelas casas, são levados cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levado de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Já pensar, você ensinar uma pessoa, você falar a palavra, você mostrar para ela, mas a pessoa nunca aprende. Ela nunca consegue chegar àquele nível de fé para poder mostrar Cristo. O maior problema hoje é você se mostrar para o mundo, irmão. O que precisamos hoje é homens e mulheres que refritam a Cristo mesmo. Que as pessoas olhem para dizer assim, esse é um verdadeiro cristão, esse é uma verdadeira cristã. O que está faltando nós é coragem, ousadia, que é uma palavra que é usada mais na Bíblia. Tenha ousadia. E o foco, aonde está? Por isso que Paulo está falando com Timóteo, mostrando algumas coisas para você entender o que acontece. Olha no verso 8, ele vai dizer assim, e como James e Zambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento repróbito, quanto à fé. Vamos entender isso, irmão. Eu sempre falei para você que não existe maior dentro da igreja. O único que é maior, quem é o Espírito Santo. Você tem que entender isso. Agora, se eu sei que aquela irmã tem o Espírito Santo, se eu sei que aquele irmão tem o Espírito Santo, eu tenho o quê? Respeito sobre aquela irmã. E vou ter respeito sempre, porque eu não quero nem machucar ninguém. Agora, o que está acontecendo é assim, você sabe que um homem de Deus, ele tem a obrigação de falar a palavra de Deus. É muito mais fácil eu vir aqui falar a palavra de Deus muito mais tranquilas e coisas mais que fazem você ficar feliz. Mas todo um amadurecimento de um filho de Deus, de uma filha de Deus, tem que ter palavras que possam mostrar como estamos vivendo. E isso é uma coisa importante, porque você tem que entender que o homem que está na frente, o homem que Deus trouxe, o homem que Deus levantou, não é que ele seja melhor, não tem nada de melhor, ele tem mais lutas na sua vida, mais coisas para ter, mas você tem que saber como esse homem está trabalhando, se ele está falando a palavra de Deus, se é a inspiração de Deus, e você reconhecer isso. Enquanto você nunca reconhecer que aquele homem não é de Deus, ele não tem nenhum benefício em sua vida. Não o homem, Deus em você. Porque é como você vai a um médico, o médico faz assim, ele faz uma bateria de exame
e diz que você tem um problema, ele vê que você tem um problema, ele diz assim, agora assim, ó, você vai lá, tome esse remédio em 6 horas, porque você está com um problema assim, assim, assim. Daí você chega em casa, você compra o remédio e joga dentro da... Você confiou nesse médico? Não confiou nada. E quando você não confia no médico, tu acha que você vai ser curado? Não. A primeira coisa para você ter cura também é você confiar no médico. Você sair ali confiante que você vai. Esse médico é bom e vai me ajudar. Não é o médico que cura, mas você já sabe, você confiou, Deus, através da fé, executou isso. Você vai ao médico e olha assim, esse aí não vai ter nenhum benefício para você. Isso é importante você saber, porque James e Jambres desafiaram a Moisés. Moisés era melhor que James e Jambres? Não. Mas Deus estava com quem? Com Moisés. E aí, ele está tomando uma briga, eles estão comprando uma briga, não com Moisés, eles estão comprando uma briga com Deus. É uma coisa interessante isso, por isso você não luta mais. Você vive tranquilo. Quando você aprender isso, irmão, isso é uma base de cristianismo. Quando as pessoas estão lutando contra você, se lembre, ela não está lutando contra você, ela está lutando contra Deus. Se lembre sempre disso. Sabe por quê? Quando você vai estar lutando contra aquela pessoa, você não está lutando contra aquela pessoa, você está lutando contra Deus, porque aquela pessoa reflete Cristo. Daí você vai dizer, mas como isso, irmão Arantes? A gente vai chegar um pouquinho aqui na frente. Olhe bem aqui. O irmão Brana fala assim, ó. Agora aqui está a chave para onde tudo se resume aqui. O irmão Brana diz, em seu sermão, o sinal, pregado em março de 1964. Então, quando oramos, devemos ter o sinal para apresentar com as nossas orações. Como eu disse agora, acreditar para nós mesmos e aplicar. Ele está dando uma ideia que você precisa do sinal. O sinal você já sabe que é o Espírito Santo. E aplicar esse sinal. Daí ele fala assim, para toda a família. Daí você tem que saber aonde foi aplicado esses sinais na família para você entender a promessa. Você não pode estar flutuando em uma ideia. Lê uma coisa, você tem que encontrar mais versículos que apoiem aquilo ali para você saber aonde está a promessa. Primeiro ponto, ele diz assim, ó, o Espírito Santo, o sinal está em você? Opa, ótimo. Você está refletindo Cristo? Amém, aleluia, glória a Deus. Agora você vai passar esse sinal para a sua família. O que está acontecendo agora, ele aplica. O primeiro sinal ele aplica no Egito. O que ele faz? Ele diz, passe sangue no umbral e fique dentro da casa. Quando a destruição, o anjo da morte passarei por cima. E nenhum da família, ninguém que estiver dentro daquela casa, morrerá. Esse é o primeiro que ele fala. Daí você já, opa, tem uma promessa aqui. Estou firmado. Foi trazida pelo quê? Pelo um profeta de Deus. Que é Deus. Não o vaso, Moisés, mas é a voz que está saindo através de Moisés, é Deus. O segundo outro ponto que ele aplica foi em Jericó. Ele leva para Jericó e fala que as muralhas foram derrubadas, mas a única casa ficou foi daquela que colocou um pano vermelho sobre a janela e não aconteceu nada. E a sua família, seus pais, seus irmãos salvaram-se todos. 2 sinais. Daí você começa a trazer, chega em Paulo. Paulo também tem. E agora a gente vai ler Atos 16 e 31.
Olhe bem o que Paulo está falando aqui. Pense uma coisa, irmão. Eu falei isso lá em Itajaí, quero reforçar isso. Paulo seria a pessoa mais frustrada, com mais problema de psique, problemas mentais, problemas de dificuldade na sua mente, problemas de tantas coisas, se ele não morresse. É isso, mas eu não me lembro de Paulo morrer desse jeito. Se ele não morresse, você pode entender isso? Quer ver como você e eu, se nós não morremos, temos um monte de frustração em nossas vidas. Eu vou mostrar o que aconteceu com Paulo. Paulo era um que viu Estevão apedrejar, ele ajudou o apedrejamento. Paulo é aquele que persegue a igreja e bate, espanca e mata. Paulo é esse. Você conhece o Saulo que mata? Que persegue a igreja? Que debocha dos cristãos? Esse é o Saulo, que foi Paulo. Mas agora o que acontece com ele? Ele precisa se libertar. Ele tem um monte de pensamentos maus em sua mente. Ele tem um monte de pensamentos ruins em sua vida. Agora ele precisa de uma mudança em sua vida. Por isso que acontece do quê? Quando ele se encontra com Cristo no caminho do Damasco, ele é derrubado. Agora eu vou dizer uma coisa para você: Saulo nunca foi hipócrita. Isso é bom, irmão. Nunca seja hipócrita. Hipócrita é a pior coisa que tem na sua vida. Você disfarça-se de uma coisa, igual um camaleão. Nunca faça isso. Paulo, ele nunca foi. Paulo, ele perseguia aquele povo cristão e pensava com toda a sua força no seu coração que ele estava fazendo uma obra para Deus. Já pensou isso? Ele tinha certeza disso. Mas quando ele encontrou-se com Cristo no caminho de Damasco, ele teve que morrer. Porque se ele não morresse, ele ainda seria o Saulo. Agora, de perseguidor se torna-se perseguido. Ele tem que fugir. Ele tem que sair de um cesto dentro de uma estrutura, de uma construção. Ele teve que fugir porque os irmãos queriam matar ele. Você vê como mudou? Você morreu? Você tem o sinal? Você ainda está perseguindo? Você ainda está reclamando? Não é só perseguir, é reclamar. Você vê Paulo reclamar? Paulo mudou tudo. A vida dele agora era para Cristo. Isso é para você ver o que acontece com a condição. E agora em Atos 16 e 31, escute bem o que vai dizer aqui, ó. Eu vou ler lá no 25, 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Estavam em casa, né? Eles estavam cantando em casa. Estava tendo um lugar muito tranquilo, lá no sítio, eu acho, pode ser. Fresquinho. E assim, Silas, vamos cantar, vamos louvar a Deus. Está muito bom aqui, uma lua muito ótima, uma lua esplendorosa. Você olha assim, que clima bom. Está bom para louvar a Deus, né? Porque esse dom é muito bom, né? Deixou nós aqui muito tranquilo. Vamos orar. É isso mesmo, irmão? Você sabe o que é isso? Você só louva quando está bem? Você só louva quando vê as estrelas e o sol e tudo está bom? Então aprenda com Paulo. Paulo está aqui mostrando uma coisa que é importante para você. Escute bem aqui, ó. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriu todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Agora você viu, sabe onde que Saulo estava, onde que Paulo estava, trancado no cárcere, junto com outro irmão, com Silas, né? E eu fico pensando uma coisa: quando você está preso, trancado, ou quando você está numa situação difícil, uma luta, uma prova na sua vida, a única coisa que você esquece é de louvar a Deus. A única coisa que você esquece é de dizer assim, orar a Deus.
Esse homem não esqueceu. Esses homens tinham certeza disso. Irmãos, aprendemos uma coisa: quando você glorifica a Deus, quando você louva a Deus, quando diz, esse é o Deus da glória, esse é o meu Deus, esse é o Senhor Todo-Poderoso, que criou o céu da terra, que mudou a minha vida, transformou meus irmãos, e Ele está me levando para a glória, e isso é o meu Deus. Não combina com problemas, não combina com dificuldade. Essa é uma chave para você entender que Deus está ali ao teu lado. E quando você levanta louvor ou canta, você espanta os que? Na tradução humana fala assim, você espanta os seus males. Isso é uma verdade. E ele vai continuar aqui dizendo: e acordou o carcereiro, e vendo aberto todas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar. Cuidado que os presos já tinha fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, disse: não te faça mal nenhum, que todos estão aqui que estamos. Por quê? O carcereiro é o chefe daquela situação. Na época de Roma, se um carcereiro deixasse fugir um preso, ele era morto. Por isso que ele puxou a própria espada para se matar, porque ele sabia, agora eu estou perdido, todos os presos fugiu, vou ser morto de qualquer jeito, então eu vou morrer agora. E Paulo clama: não faça isso, todos estão aqui. E ele vai e pediu a luz, saltou dentro, e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? Mas ele não é o carcereiro que está trancando Paulo e Silas? Agora está todo tremendo, todo com medo. Por quê? Ele viu a glória, ele viu o poder. Daí você pensa assim, mas isso é só com Paulo, irmão Arantes? Isso é só com Silas? Não, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você tem poder para mudar as coisas, mas você não confia nem em você ainda. A primeira coisa que você tem que ter confiança, você saber onde estão as escrituras para você fazer proteção em sua vida. Não falamos 3 escrituras? E estamos firmando as 3 escrituras aqui. E olha aqui. E ele diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E eles pregavam a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. Você agora começa a entender o que está acontecendo? Deus faz a maravilha, Deus manifesta. Agora é o momento de você testemunhar em favor de Deus. Ali você escuta uma pregação de Paulo, mas você pode testemunhar. Você, irmã, pode testemunhar. Você, irmão, que não é um pregador, você pode testemunhar quem é Deus. Deus, Ele precisa que você esteja na mesma conexão com Ele. Muitas vezes a gente não está. E daí a gente não consegue ver aonde precisa as coisas. Paulo estava tranquilo. Paulo falou assim, vamos louvar. Já pensar, se você louvar dentro de uma prisão romana, ele podia já estar perdendo a cabeça, né? Mas Deus estava no controle. Então, encontramos 3 coisas que nos recoloca que o sangue, colocando ali, você tomando o sinal, possa ser para você e para quem? Para a sua família. Para quem? Para os seus entes queridos. 3 promessas dentro da Escritura. Olha aqui. Descobrimos que Paulo disse ao centurião romano, diga, acredito em você e toda a sua casa será salva. Aplique a sua família. Se você tem uma criança não salva, coloque o sinal bem em cima dele e diga, Senhor Deus, eu reclamo. Olha a expressão, leva essa expressão para casa de vocês. Eu reclamo. Eu tenho esse sinal. Então agora eu reclamo, Senhor. Eles são meus. Saia todo o lixo do mundo. O que ele está querendo dizer assim? Tire todas as coisas que estão impedindo que esse Espírito Santo esteja dentro da tua casa.
todo o lixo do mundo. Se lembra que eu falei um tempo atrás que você pega a sua casa, coloque ela organizada, aplique ali, coloque quadros que você goste, que reflita o cristianismo, reflita a imagem, o bom gosto disso. O que você faz? Você faz um ambiente bom. Muitas vezes os ambientes não são bons por culpa nossa. Sabia? Por culpa nossa. Mal chega, já existe conflito. E quando gera conflito, será que as pessoas, ou aquelas que são da família, vão querer chegar ali? Não vão, porque gera conflito. Você tem que amar. Você tem que refletir isso. E ele vai assim, irmão Brana vai dizendo assim, ó: Senhor Deus, eu reclamo, fique aqui, aí, se você tem uma mãe ou um ente querido que está perdido, coloque o sinal sobre ele e diga: Senhor Deus, eu reclamo, saia todo o lixo do mundo, saia da casa, prepare-se para isso, queime os shorts sobre suas mesas de cartas, livre-se dos cigarros, despeje as incredulidades e os seus papéis da igreja, latinhas de lixo onde eles pertencem. Irmãos, o que ele está querendo dizer é aqui, ó: muita gente recebe uma carta de recomendação de uma igreja e diz assim, ó: você pertence a essa igreja, então você pertence a essa igreja. Eu pertenço a Cristo. Se você quer se pertencer ao tabernáculo, eu pertenço a Cristo. Nós se reunimos num lugar chamado tabernáculo, e esse lugar é um lugar onde é um lugar para adorar, mas você não pertence a essa estrutura, você tem que pertencer a Cristo. Nenhum aqui, eu estou falando para você pertencer a esse tabernáculo, não, eu estou falando que você pertença a Cristo. Claro que nós se reunimos num bem comum, porque temos o mesmo gosto, queremos a Cristo. Isso é bom você entender, porque muita gente diz assim, eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja. E o que o irmão Brana fala na mensagem? A mensagem, nomes blasfêmios, né? Então, se você pertence a tal igreja, você está dizendo que você não é de Cristo. Eles fazem um monte de manobras, sabia? Abre os olhos. Há igrejas, eles criam um monte de entretenimentos. Você percebe como é que é uma igreja, um sistema? Eles têm que criar entretenimento. Eles não têm a vida. Eles não podem passar a vida, porque eles não têm isso para passar. Daí eles criam entretenimento. É como você ir num clube. Lá tem uma piscina, lá tem um campo, lá tem um lugar para fazer churrasco, lá tem um negócio para fazer tal coisa. Na igreja é a mesma coisa. Eles estão criando, para atrair as pessoas, têm que criar alguma coisa que atraia. Eles não pregam a palavra pura como ela é, porque eles não têm essa capacidade de compreender a revelação para esse tempo. Esse é o problema. Olha aqui. Então joga suas mesas de carta fora, né? Joga no lixo o cigarro. Então você está se preparando. Então o que você faz? Em seguida, aplique o sinal em seu coração, com evidências reais, fé real. Aplique com confiança. Quando você aplica o sinal, saiba que você está limpo. Se o nosso coração não nos condena. Agora essa é uma expressão que está na Bíblia. Se o nosso coração não nos condena, então temos nossos pedidos. Irmão, preste bem atenção. Você faz uma oração e logo que o teu coração te condena, freie. Não vai subir. Não vai subir de maneira nenhuma. Primeiro, acerte. O coração está livre. Você sabe que está tranquilo. Agora, levante oração. Não é de qualquer maneira que você vai pedir oração, não. Vou dar um exemplo para você. O que acontece hoje lá fora. Eu vi a Assembleia de Deus. Já tive tempos lá na Assembleia de Deus, faz 30 e poucos anos. Eu passei um período bem pouco. Eu posso dizer que passei uns 3 meses dentro da Assembleia de Deus. Mas a gente conhecia porque eu tinha um vizinho que era da Assembleia de Deus e sabia como era aquilo.
Eu vi os filhos deles, cresci com os filhos deles e sabia como era aquilo. Agora eu quero dizer para você, a Assembleia de Deus foi firme, foi dura contra o pecado. Ela aplicava firmeza. Claro que ela não tinha sabedoria como falar as situações, mas ela sabia que aquilo ali não era bom e combatia. Sou contra isso? Não, eu não sou contra isso. Mas eu sou contra como foi conduzido. A forma que gerou medo no povo para aceitar uma coisa. Hoje não, você hoje tem revelação da situação. Hoje você sabe por que você não deve ter uma televisão, porque o programa televisão, aquele televisor é uma coisa, mas a televisão é o sistema que é imprimido na televisão. Ah, você quer ver um show de tal coisa? O problema é teu. Mas Deus sabe o que você tem que ver. Você tem uma internet que quer ver um monte de coisa aí que não é boa, que só vê escondidinho dentro de um quarto? O problema é teu. Naquele dia você vai ver o que vai acontecer. Que nem tem coragem para mostrar, se alguém vir, muda o dedo. Presta atenção, meu irmão. Cuide com isso. É a pior coisa que está acontecendo em nossas eras. Por isso que eu falei, você está perdendo o seu filho dentro do seu quarto. E você pensa assim, não, vou trancar aqui, ele fica dentro do quarto, não tem problema nenhum. Vocês estão perdendo os filhos dentro do quarto. O outro ponto chave, sabe por que você perde? Eu já vou dizer para você. Mãe, pai, estão aqui, ó. Olhe para cá. Mãe, pai, o que acontece? Vocês são exemplo? Esse é uma chave. Exemplo, Cristo deixou sempre exemplo. Você, onde está o mestre? Mestre é Jesus. Todos os discípulos seguiam a Jesus. Ele era o exemplo daqueles que seguiam. Está aqui. Você, pai, é o exemplo. Você, mãe, é o exemplo. Olhe bem. Você faz negócio duvidoso, seu filho está vendo. Você fala dos outros e diz você, não deve falar meu filho dos outros, você deve ser assim, assim, assim. Mas você fala dos outros, seu filho está vendo. Daí você depois quer cobrar do seu filho ou da sua filha? Não funciona. Você não tem poder. Você não tem autoridade. Você é um fracassado. É duro isso? Isso é a palavra de Deus. Irmãos, o maior sermão é quando você vive Cristo. O maior sermão é quando tu manifesta Cristo. O maior sermão é quando você se entrega a Cristo. O que acontece hoje com os pais, nós fomos os mais, como eu, com a minha idade, eu estou com 54 anos, acho que tem mais irmãos com mais idade aqui. Os nossos pais, eles eram duros conosco. E foram muito duros. Nós pegamos a parte mais dura, porque eles pegaram mais ainda. Eles precisavam correr atrás da comida, senão eles iam passar fome. E nós entramos nessa transição. Os meus filhos não entraram nessa transição. E daí o que acontece? Eles vieram com outra mentalidade e outro pensamento. E isso gera conflito entre eu e o meu filho. Entre eu e a minha filha. Porque muitas vezes a gente diz assim, são fracos. Não é isso que você fala? Mas duas coisas eu vou dizer para você. Tenha habilidade e controle em sua mente e em seu falar. Por quê? Porque o benefício é quando você usa palavras grosseiras e cada vez mais você aplica palavras que não são boas, você vai mais afastando do que ajudando. Quanto mais daí você vai aplicando isso, mais você afasta os seus filhos. Daí o que acontece? Gera um problema, outro problema. Ele vai arranjar algum amigo lá fora. E o amigo não é você. Você não se tornou mais amigo dos seus filhos. E daí o que acontece? Aí vem os problemas depois. Mas o que foi? Por que aconteceu isso? Porque nós não éramos o exemplo. O que aconteceu? Nós não somos o exemplo. E daí quando a gente não é o exemplo, a maior coisa que nós temos é como se um homem chega aqui e fala uma coisa e está fazendo outra coisa totalmente diferente.
você aceitaria como seu exemplo? Não aceitaria, né? Já pensasse se Cristo falasse de amor e falasse de tantas outras coisas que Ele fala, e depois, naquele momento, Ele não manifestasse aquilo? Ele disse assim: não, eu não vou nem para o Calvário, não, sofrer no Calvário eu nem quero, vou deixar eles, cada um que se vire consigo. Não, Ele já veio sabendo disso. E nós também somos assim, irmãos. Muitas vezes você tem que sofrer, pai, você, mãe, sofrer para quem? Pela sua família. Porque o negócio de Deus é ver como você se sustenta na palavra de Deus para você sofrer pela sua família. Você está sofrendo pela sua família? Olha aqui. O símbolo é a vida o símbolo e a vida de Cristo em você. E se você for aplicar aos seus filhos, eles têm que ver Cristo em você. Isso é o irmão Bruno falando. Ele tem que ver Cristo em quem? Aonde? É em você. Você quer mostrar Cristo? Primeiro você tem que ter Cristo. Não adianta você querer se enganar. Dar ordem, cobrança e um monte de coisa, mas Cristo não está em você. Ele vai dizer assim: quem é isso? O que é isso? Você tem que colocar em Cristo, como o apóstolo Paulo falou em Gálatas 3:27. Se você tem que usar diante dos seus entes queridos, eles devem ver Cristo em você. Então eles vão querer o que você tem. Quando os seus filhos virem o seu esforço consagrado para deixar, quando você se consagra e você vê e você manifesta Cristo, e você não tem mais nada com as coisas do mundo, com as ideias do mundo, eles vão ver que Cristo está em você. Eu quero dar um exemplo para você. Realmente, quando Deus está trabalhando em você, quando Deus está mudando você mesmo, as pessoas começam a ver que há uma mudança, e eles conseguem ver que Cristo está em você. Tem que ter mudança. Você, irmão, se você está enganado que não existe mudança, você tem que escutar mais as Escrituras, porque pelos frutos os conhecereis. E olha que ele vai continuar: viver a sua vida. Eles estão com um sinal em exibição em sua vida diante dos seus olhos. Então eles vão mais zombar de você. Se você não vive de uma vida cristã, eles vão dizer assim: pai, deixa isso, mãe, não quero, desse jeito eu não quero, porque eles sabem que você ainda não manifestou isso. Então eles vão duvidar mais da sua profissão. A vida cristã é uma profissão, sabia, né? Você professa essa profissão cristã, mas eles vão vê-lo como um vaso dedicado a viver com Cristo, viver e dedicado a morrer para si mesmo e permitir que Cristo viva em sua vida por você. Isso não significa que viverá uma vida perfeita e não cometa erro. É isso que eu quero que você chegue agora. Agora eu virei um cristão, o Espírito Santo está com a minha vida aqui, eu não vou errar mais, não vou ter mais isso aí. Então você esqueça isso. Não é verdade isso, irmão. E se eu perguntar na igreja assim, não levante o braço, mas se eu fosse perguntar assim, quem é que tem o Espírito Santo? Levanta a mão. Daí você vai lá e levanta. Você que tem o Espírito Santo nunca errou? Depois que recebeu o Espírito Santo, você nunca falhou? Com certeza ele vai botar a mão e dizer: eu falhei e eu errei. Agora tem um segredo nessa faixa que eu quero que você entenda. O irmão Bruno vai mostrar isso para você entender. Isso não significa que viver uma vida perfeita e não cometer erro. Significa que você comete erro. Isso que o irmão Bruno está falando? Você comete erro. Você rapidamente vai fazer direito. Olhe bem, eu cometo um erro. A primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver fazer isso aí direito. Eu posso pedir desculpa, mas a coisa mais certa é fazer o certo. Eu posso dizer: meu filho, eu errei, me perdoa, mas a posição tua é fazer direito. É como restaurar aquilo. Restauração. É isso que o irmão Brando está usando. Ele fala assim,
Isso não significa que viverá uma vida perfeita e não cometerá erro. Significa que quando você cometer erro, você rapidamente vai fazer o direito e torná-lo certo. Nem sempre é dizer que você está arrependido ou pedir desculpa por eles. É um bom começo, mas fazê-lo direito é fazê-lo o dano, é pagar o dano que você fez. Mas um pedido de desculpa é sempre um bom começo. Você entendeu agora? Você pode pedir um pedido de desculpa, mas se você continua fazendo ainda a mesma coisa, não dá nada, não funcionou. Você vai pedir desculpa de novo e continua fazendo a mesma coisa. Então o irmão Branham está aplicando isso para você entender. É um bom começo você pedir desculpa, mas você faça direito. Isso é muito bom, né? Quando você começa a compreender isso, ele vai, na mensagem, ele fala assim, ó, a mensagem, o sinal, diz assim, aplique, crie uma atmosfera ao redor, que eles vão simplesmente cair direto nele, cair direto ali. Vê, ó, se você tem um sinal, você criará um espírito em torno de você, porque quando você anda, as pessoas sabem que você é um cristão, eles adoram que você diga alguma coisa a eles. Eles acreditam na sua palavra. O que você diz, eles se apegam a ela. Vê, isso é tudo. Aplique o sinal e em seguida caminhe com ele. Reclame a sua casa. Você deve fazer isso agora. Hoje é a hora, à noite. Agora. Você está ouvindo há muito tempo. Agora, esta é a hora. Esta noite. Está aplicando tempo, perdendo tempo. Agora, a ira atingirá um dia desse. Pode ser tarde demais então. Vê, aplique o sinal com confiança, irmão. Por que estão falando essa questão familiar? Por que eu bato sempre na tecla familiar? Você sabe por quê? Você já pensou nisso? Por que eu subo aqui e aplico isso? Sabe por quê? A igreja é formada por família. Se você está bem, uma família bem, uma amadurecida, estruturada, vai vir aqui, sentar aqui e vai ser uma bênção para as outras. Por isso que estamos unificando primeiro as famílias. Queremos que o sinal seja aplicado na família. Não é aplicado, não, primeiro, irmão, eu vou pregar para o mundo, para depois eu vou lá e conserto a minha família. Não, é o contrário. Primeiro você acerta a sua vida, depois você tenta ao máximo a sua família, depois se você vê aos seus vizinhos, depois você vai mais para o bairro, depois você vai para outros níveis que Deus deixa chamar para isso. Você está entendendo? Mas as pessoas têm vezes que querem consertar lá fora, mas a família não está ainda no padrão. É esse o ponto que eu vejo. Então o que eu quero dizer para você, nós lutamos pela família. Jesus Cristo sempre lutou por sua família. Você é um filho de Deus, Jesus Cristo, Ele morreu por você. Primeiro, igreja, você sabe quem é primeiro na sua vida? Deus, não é? Deus. Segundo, quem que é? A família. Não é a igreja. Não é a igreja, é a família. Daí você diz, não, mas como, irmãos? Vem para a igreja. Não, primeiro é Deus. Deus sobre todas as coisas. Depois ele vem para a família. Você tem que entender que a tua família foi Deus que deu a você. Seus filhos são bênçãos para você. Então, quando a gente muda o feitio da coisa, primeiro coloca Deus, botei Deus na frente. Depois você quer botar a igreja. E depois esquecer da sua família. Nunca esqueça da sua família. Dê empenho, dê esforço, lute por isso, ore por eles, peça a Deus, ajuda-me da calma, ajuda-me da paciência, e vai lutando, mas parece que o inverso é melhor, né? Não é melhor? Já vou dizer porque o inverso é melhor, irmão, só para você entender. Tem vezes que a gente trata melhor os de fora do que de dentro. Agora pense uma coisa, um pastor tem que tratar melhor quem? Quem? Um pastor que tem a revelação trata melhor quem?
Vocês, que vocês são parte da minha família, vocês estão próximos a mim, eu tenho que tratar vocês muito bem, porque vocês são a minha irmandade. Primeiro, eu cuido dos que estão próximos a mim. Agora, depois eu posso sim, eu posso fazer isso, mas os das casas têm que estar bem alimentados, os das casas têm que estar bem abençoados, os das casas têm que estar bem felizes. Mas tem vezes que é o inverso, daí chega de fora, não me cola isso, nunca vai me colar. Ele pode ser americano, pode ser francês, pode ser quem for, primeiro os da casa. Isso tem que ser mudado, você entendeu isso? Por isso que vocês também têm que amar o da casa de você. Porque senão todo o nosso pensamento, todo o nosso trabalho está errado, irmão. Você entendeu? Porque se nós somos um grupo forte, que ama um ao outro, que estamos aqui exuberante, e temos um com amor com o outro, um próximo do outro, e isso, já falei para você, amizade, amigo, é conquista. Não peça para aquela pessoa ser teu amigo, conquiste a amizade dele. Depois você vai entender por que estou dizendo. O amor também é sacrificial, o amor você tem que render, tem que se esforçar para isso. Ah, meu irmão, estou passando uma dificuldade lá em casa. Ame. Isso é bem assim mesmo. Ah, está uma luta. Ah, está uma luta? Que bom. Porque Deus vai abençoar. É bem isso, irmão. O problema é que quando vem a luta, desmorona. Não, quando vem a luta, segura. Deus está preparando soldados. Deus está preparando homens amadurecidos. Deus está levando uma noiva. Você está entendendo, irmão, irmã? Então, primeira chave que eu vejo disso, você tem que ser maduro e aguentar o impacto. Muito tempo eu vejo impacto é quando você segura, vem e segura mesmo. Ah, mas eu estou sozinho? Seguro, porque não vai ser eu que vai segurar, entendeu? Eu só estou dando um símbolo para você entender. Não vai ser eu, estou sozinho, seguro. Vem um irmão para mim, é refrigério. Ele é meu irmão. Não está segurando, apoiamos junto. O que está acontecendo? Se lembra quando Moisés levantou o braço? Você se lembra dessa história? Ele levantou o braço, mas o braço dele cansava, a batalha ia se perdendo, e o povo lá que era inimigo de Israel conseguia conquistar. Eles mandaram sentar, Josué segurou aqui, o outro sacerdote segurou aqui, e o que aconteceu? A batalha foi vencida, irmão. Esse é o ponto. O que está dizendo? É se unir para combater quem? Não, irmão, combater as hostes de Satanás, os espíritos do mal que entram. Irmão, entra numa pessoa um espírito, você não combate aquela pessoa, você combate quem? Você combate o espírito. Vivemos num mundo espiritual, mas Deus tem que abrir os seus olhos para você entender. Eu quero só finalizar algumas coisas aqui, só. Olha aqui. Vou levar a Colossenses. Se você quiser abrir a Bíblia, Colossenses 3. O verso é o 8. Fala assim, ó. Mas agora despojai também de tudo: da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns para os outros, pois que já vos despiste do velho homem, como os seus feitos. Outro ponto, irmão. Já vou dizer para você. Você não pode pedir para mim mentir. Preste bem atenção. Você sabe quem é o pai da mentira? Você sabe na escritura, né? O pai da mentira é
Satanás. Não existe mentirinha pequena ou mentirinha grande, ou mentirinha branda ou branca, como eles falam, né? Não existe isso. Não caia nisso. Seja sim, sim, não, não. O que procede disso é do maligno. Isso é escritura. O que eu estou falando são escrituras. Então, se você vem e fala alguma coisa, você tem, quando você fala, assumir aquilo. Tem muitas vezes que a gente fica por trás do pano. Não faça isso. Porque isso são costumes nossos, humanos, e Deus quer mudar o nosso pensamento e nossas ações. Você já viu alguma pessoa que diz assim, de repente você já falou assim, não, quando aquele homem fala, ele cumpre. Você já viu alguma vez assim? Você já escutou? Já, né? Mas é de novo? Pessoa nova? Pessoa nova, você já escutou? Não, acredito. Acredito mesmo. Tenho toda a confiança nesse irmão. Agora eu quero dizer assim, você já ouviu de jovenzinho, esse jovenzinho quando fala, realmente você pode... Mas por quê? Se aquele irmão mais do idade, quando ele fala, ele cumpre, por que o jovenzinho não está cumprindo? Irmãos, se perdeu. E isso não pode se perder. Não pode. Primeira coisa que acontece na mente humana é assim, vou ter que dar um jeitinho. É a primeira coisa que acontece. Mas isso não está certo, já vou dizer para você. Naturalmente isso não está certo. Agora, eu posso dizer assim, quem não fez isso, todos nós já fizemos. Não estou querendo colocar panos quentes, não. Eu só estou dizendo para você que a gente tem que aprender a mudar as nossas vidas olhando para dentro de nós primeiro, né? Vencer tudo isso. Se eu dizer para ti que eu não fiz, eu seria um mentiroso. É isso que eu quero que você entenda. Mas estamos lutando para ter uma vida mais transformada. E Deus tem que mudar muitas coisas. O irmão Brando, aconteceu isso com ele. Depois ele foi lá e falou com o advogado, explicou um monte de coisa. Não falou? Não foi isso que aconteceu? Você sabe a história. Então, o que está acontecendo aí? Na hora que o irmão Brana fez isso, quem olhou foi a esposa. Quem falou foi a esposa. A esposa perdeu a confiança. Não perdeu? Perdeu. E ela ficou assim, mas tu estava aqui. Mas eu corri para lá, fui lá para trás da casa. Não foi assim? Diga que eu não estou. O que está perdendo ali é a confiança da esposa nele. Por isso que eu falei para você, né? Irmãos, manifeste Cristo. Mesmo das lutas mais difíceis, manifeste Cristo, porque tudo tem uma recompensa no final. Porque o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. E quando isso acontece, é para a gente dizer... Você quer ir para casa? Você quer ir para a eternidade? Você quer ir para o arrebatamento? A gente tem que começar a tirar essas coisas. O irmão Brana fez mais isso. Ele tomou decisões e posicionou a sua vida. Isso foi uma cilada? Foi uma cilada. Mas acidente acontece na nossa jornada? Acontece. Mas aprendemos a também se proteger de acidentes.